Olá, o vídeo de hoje é para falar sobre os lutos que o adolescente vivencia. Para isso, eu vou usar como referência a autora Arminda Berasturi, que vai falar um pouco sobre essas vivências do adolescente. E ela vai dizer que o adolescente ele passa por uma mudança em que agora ele está se preparando para entrar na sua vida adulta. E o adolescente passa por uma série de mudanças, inclusive físicas. O seu corpo é alterado, órgãos sexuais também se alteram, e isso também implica em mudanças nas relações que o adolescente estabelece, tanto consigo mesmo quanto com as outras pessoas. E tudo isso causa muito medo, porque é uma série de mudanças em que o adolescente não sabe muito bem o que vai acontecer a partir daquelas transformações em que ele está vivendo. E ele precisa agora elaborar a mudança, a perda que ele vai apresentar daquele mundo infantil, daquela sua vida enquanto criança, e que agora está passando por um processo de transição. Para isso, a Arminda Berasturi vai apontar para a gente que o adolescente passa por três lutos que ele vai precisar elaborar com perdas que ele está estabelecendo com relação a esse mundo infantil. Uma delas é o luto pelo corpo infantil. Então, o adolescente precisa elaborar esse luto de que agora não se tem mais aquele corpo infantil, né, sem características sexuais visíveis para as outras pessoas, ou que sejam, né, pense o quanto que os órgãos sexuais, eles aumentam, né, eles crescem, a gente tem uma questão hormonal também, a gente tem crescimento de pelos, a gente tem adolescente que o corpo, né, às vezes espicha muito rápido, e dizendo esticou, porque ele fica mais alto, às vezes ele sente como se ele estivesse meio desengonçado, batendo, trombando nas coisas, é um corpo ainda estranho, então ele tem que elaborar o luto, agora não é mais aquele corpo, agora existe um corpo novo e que traz uma série de sensações diferentes para esse adolescente. Precisa elaborar essa vivência de que ele está perdendo alguma coisa e agora está passando por um outro momento. Um outro luto que o adolescente passa é o luto pela identidade, pelo papel infantil. Então, uma das principais, o que eu sempre digo, da principal tarefa do adolescente é que ele precisa definir a sua própria identidade. E quando a gente é criança, os pais definem muitas vezes quem a criança é, o que ela deve vestir, o que ela deve comer, quais são os seus valores, a sua religião, como que ela deve se portar em relação ao mundo. Agora, quando o adolescente ele chega neste período, ele vai precisar rever tudo aquilo que foi passado pelos pais e começar a pensar por ele mesmo quem ele é. Ele precisa responder essa pergunta. Não são mais os pais que vão fornecer essa resposta. Isso também envolve um processo de luto, porque é difícil responder essa pergunta. Até hoje, quando a gente recebe uma pergunta como essa, quem sou eu, né? Quem é você? A gente ainda tem muitas vezes, né? Questões, a gente para às vezes para pensar para conseguir definir isso. E o adolescente está precisando passar por esse processo de definição. E quando eu falo de papéis, né, infantis, essa mudança de papéis, pense que as relações com as pessoas também vão ser alteradas. Então, a forma como ela se relaciona, os valores, aquilo que ela coloca, tudo isso vai se modificar. Então, é um luto também que o adolescente precisa vivenciar. E o terceiro luto é o luto pelos pais da infância. O que significa isso? Muitas vezes a criança ela olha para os pais como se os pais fossem uma espécie de heróis, né? Aqueles que sabem tudo, que têm todas as informações, que são a autoridade, que sempre fazem tudo certo. E agora esse adolescente ele tem até uma expansão cognitiva, ele consegue pensar abstratamente, consegue pensar em várias coisas diferentes que antes ele não conseguia. Conceitos de amor, de amizade, de justiça. Ele passa a se relacionar com outros grupos, ele passa a questionar aquilo que os pais trouxeram. E esse processo envolve olhar que de repente esses pais nem sempre estão certos, de que esses pais às vezes têm valores em que o adolescente não se identifica e que eles não são super-heróis, que eles são humanos. Com isso, tem essas questões, né? Algumas, lógico, têm qualidades, mas também vão ter outros defeitos e que o adolescente agora ele passa a olhar de uma maneira diferente também. Então não é mais aquela mesma relação que se tinha com os pais, e eu também enxergo esses pais de uma forma diferente, e isso também envolve a elaboração do luto. Não é mais aquele pai ou mãe, né, que são super-heróis, mas são pais humanos, né, com suas limitações e suas qualidades também. E aí, né, acho que pra gente pensar com relação a essa vivência dos lutos, eu só queria apontar que, apesar da Arminda Berasturi falar do luto
que os adolescentes vivenciam, eu gostaria de trazer que não são só os adolescentes que vivenciam. Os pais também passam por esse processo de um luto, de que agora não é mais uma criança, que de repente não aceita as coisas tão facilmente como aceitava antes, de que agora vai mostrando cada vez mais que tem suas diferenças, que gosta de outras coisas que às vezes os pais não gostam ou não concordam. Então esse processo de mudança e esse processo de vivência do luto também precisa ser realizado pelos pais, e nós psicólogos podemos auxiliar, né, favorecendo esse processo e essa relação. Bom, gente, por hoje é isso. Fiquem bem e até a próxima!